jour qui m'échappe et qui vit. Tu le sais, oh mon Dieu, tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Minha vida é brevíssimo segundo. Minha vida é só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Oh, te amo, Jesus, por ti minha alma aspira. Apoia-me docemente por hoje aqui. Vem morar em mim, dá-me teu sorriso, rien que pour aujourd'hui. Minha vida é brevíssimo segundo. Minha vida é só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Ah, deixa-me, Deus, em tua face esconder-me, para não ouvir o mundo fútil chamar. Dá-me teu amor, conserva-me tua graça. Rien que pour aujourd'hui. Pão vivo, pão do céu, divina Eucaristia, ó sacro mistério que o amor produziu. Vem morar em meu coração, minha branca hóstia. Rien que pour aujourd'hui. Minha vida é brevíssimo segundo. Minha vida é só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus, para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite que iremos iniciar a nossa prece semanal, pelo canal YouTube da Casinha Belém. Essa noite ela é muito importante para que todos nós possamos unir as nossas energias e pedir à espiritualidade amiga que ela possa nos fortalecer durante essa semana, realizando os nossos tratamentos. Quem está fazendo o tratamento
inicialmente, quem já vem fazendo o tratamento há um longo período pela casa. E é neste momento que vamos unir as nossas forças, as nossas energias, juntamente ao nosso Pai amado Jesus e Maria Santíssima. Neste primeiro momento se faz necessário para que nós possamos ambientar a nossa casa, né? Vamos sentar, vamos assistir a essa prece toda desta noite com muito carinho e muita atenção. Nesse momento nós iremos assistir um vídeo que é a necessidade do esforço, do livro Pai Nosso, com mensagens de Memei e psicografia de Chico Xavier. Tenham todos uma boa noite e uma boa prece. A necessidade do esforço. Conta-se que no princípio da vida terrestre, o alimento das criaturas era encontrado com oferta da divina providência em toda parte. Em troca de tanta bondade, o Pai Celeste rogava aos corações mais esforço no aperfeiçoamento da vida. O povo, no entanto, observando que tudo lhe vinha de graça, começou a menosprezar o serviço. O mato inútil cresceu tanto que invadia as casas, onde toda a gente se punha a comer e dormir. Ninguém desejava aprender a ler. A ferrugem, o lixo e o mofo apareciam em todos os lugares. Animais, como cães, que colaboram na vigilância, e aves, como os urubus que auxiliam nas obras de limpeza, eram mais prestativos que os homens. Vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, o Pai Celestial mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Desde esse tempo, o ar e a água, o sol e as flores, a claridade das estrelas e o luar continuaram gratuitos para o povo. Mas o trabalho forçado da alimentação passou a vigorar como sendo uma lei para todos. Porque, lutando para sustentar-se, o homem melhora a terra, limpa a habitação, aprende a ser sábio e garante o progresso. Deus dá tudo: o solo, a chuva, o calor, o vento, o adubo e a orientação constituem dádivas dele à terra, que povoamos e que devemos aprimorar. Mas o preparo do pão de cada dia, através do nosso próprio suor e da nossa própria diligência, é obrigação comum a todos, a fim de que não olvidemos o nosso divino dever de servir incessantemente em busca da perfeição. Boa noite a todos. Agora vamos dar algumas orientações que são importantes para os tratamentos da noite de hoje. O dia de segunda-feira, ele é sempre muito importante, pois reunimos todas as indicações de tratamento para que possamos receber essa parte de orientação na segunda-feira. Então, hoje, o dia de segunda-feira, ele é importante para que todos nós tenhamos a oportunidade de fluidificarmos as nossas águas no momento do Pai Nosso, quando elevamos o nosso pensamento a Jesus, a Maria Santíssima, pedimos à espiritualidade amiga que possa colocar fluidos, medicação específica para cada um de nós em nossas águas. Poderemos assim fluidificar a água para nós, água para pessoas que vemos que estão necessitadas, para seres queridos, amados, irmãos nossos, que sabemos que estão com necessidades tanto de ordem física
como mental e emocional, assim poderemos oferecer água para fluidificação específica para essa pessoa. Também poderemos fluidificar águas para nossos animaizinhos, num recipiente coletivo, né, num bebedouro onde eles possam fazer consumo, ou então específico para cada animalzinho em um recipiente separado. Hoje também é dia de fluidificação para quem está fazendo a sua sala de saúde, é dia de fluidificação do lençol, ou seja, o lençol que foi indicado, né, pela equipe tanto da Casa de Belém como da Casa de Ibaté, que lhe orientou a respeito do tratamento de sala de saúde ou de sala de cura, não é? Hoje é o dia de fluidificar esse lençol. Então, um lençol que você separou específico para o seu tratamento, nesse período que você está em acompanhamento, né, tanto pela casa, pelos trabalhadores de ambas as casas, assim como também pelo plano espiritual maior, né, pelos trabalhadores do plano espiritual. O dia de hoje é o dia de colocar fluidos benéficos que auxiliarão no seu tratamento. E esse lençol é o lençol para ser usado no dia de quarta-feira, pois o dia de quarta-feira é o dia da visita espiritual, é o dia de acompanhamento do plano espiritual, né, desses irmãos queridos, dessas entidades que nos acompanham em nossos tratamentos em nome de nossas casas. É o dia que eles se fazem presente, principalmente no momento onde você se recolhe à noite, né, vai dormir, ou seja, o seu corpo espiritual está desprendido de seu corpo físico e assim tem condições da espiritualidade amiga poder tratar ambos os seus corpos, né? Tanto os corpos espirituais como o seu corpo físico. Então, o uso do lençol nesse momento, ele é importante, pois vai auxiliar nesse processo de reorganização dos seus corpos, tanto do físico como dos espirituais. O dia de hoje também é muito importante para que todos nós que acompanhamos a prece tenhamos a oportunidade de recebermos o passe espiritual. Também no momento do Pai Nosso, esse momento de intercâmbio, né, ele é fortificado, ele é reforçado através dessa orientação, né, desse roteiro amoroso que Jesus nos deixou através do Pai Nosso. Então, nesse momento é importante que todos nós pensemos em Jesus, lindo, amoroso, em nossa casa, né, trazendo a sua luz, para que possamos, nesse momento, nos colocarmos em atitude para receber, além da fluidificação toda, né, de nosso lençol e água, podermos receber o passe espiritual. Nesse momento, sempre indicamos que você se sente, né, todos nós que estamos acompanhando a prece, possamos ficar em uma posição confortável, né, com pés e mãos sem cruzar, para que esse fluxo energético possa ocorrer de maneira mais adequada, sem interrupções, porque quando a gente cruza, né, mãos, cruza pés, esse fluxo energético ele sempre fica entrecortado. Então é importante quando a gente descruza, né, se coloca principalmente com as palmas das mãos para cima, a gente se coloca numa atitude de maior recepção desses fluidos energéticos. Então, se assim for possível, sente de maneira confortável, né, colocando as palmas das mãos para cima, né, os pés de uma maneira confortável também no chão, e assim pedindo a Jesus, no momento do Pai Nosso, possamos receber essas bênçãos, né, do passe espiritual. O dia de hoje também, para quem faz o tratamento da desobsessão, é um dia muito importante, pois é o dia além da fluidificação da água, é o dia também de receber o passe da desobsessão. Para isso é importante porque quem faz o tratamento da desobsessão foi orientado a respeito de como fazê-lo, né, segundo a orientação de ambas as casas, Belém e Ibaté. Então é importante que no dia de hoje coloque dentro de seu coração, crie essa consciência de que está em tratamento de desobsessão. E no momento do Pai Nosso também, pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, ao seu anjo guardião, né, seu protetor amigo, que
que possa lhe trazer os benefícios do passe da desobsessão. No dia de quarta-feira, para quem acompanha, né, faz o tratamento da desobsessão, também é o acompanhamento espiritual, ou seja, nossos irmãos do plano espiritual maior se fazem presente em nossos lares, dando o suporte necessário para que possamos prosseguir nossos tratamentos. Então, para a desobsessão é importante acessar o site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br. É um site que tem uma área específica desobsessão e nessa área tratamento. Lá vamos encontrar 12 passos, que são caminhadas, né? São caminhos a percorrer, caminhos de autorreflexão, caminhos que nos promovem. Assim pedimos muito a Jesus, né? Que nos promova o autoconhecimento e a retomada de elos de amor, de amizade, que muitas vezes são essas grandes dificuldades que carregamos ao longo de sucessivas vidas e que, com a possibilidade de olharmos verdadeiramente para essas situações, possamos, com o auxílio do plano espiritual maior, retomar essa caminhada, né, de perdão, de maior amor na vida, de esperança, e assim possamos retomar antigos elos de amor, de amizade, e sairmos desses quadros obsessivos que tanto vêm acarretado dores, né, para esse conjunto amoroso que compõe a nossa história de vidas. Então, o dia de hoje é muito importante para quem faz o tratamento da desobsessão, pois permite o passe espiritual e a fluidificação da água. Para todos nós que acompanhamos a prece ao longo dessa caminhada, né, fazendo uso do canal YouTube, para nós hoje é muito importante, pois criamos essa ambientação, ou seja, organizamos o ambiente onde estamos, né, ou sozinhos, ou sozinhos não, ou junto, né, todos nós com a espiritualidade amiga, ou então junto a nossos parentes, filhos, amigos, que possamos juntos fazer essa grande rede de evangelho no lar. Quando elevamos nosso pensamento a Jesus, pedimos a presença da espiritualidade amiga atendendo a todos nós em nossos lares, promovemos um grande evangelho no lar que beneficia a todos nós, né, encarnados, mas beneficia em muitas situações nossos irmãos desencarnados, ou seja, aqueles que já faleceram, que estão, né, em espírito, mas ainda permanecem aqui no plano terreno e ainda se encontram em dificuldades, muitas vezes desorientados, sem saber que já desencarnaram e que precisam de um ambiente onde a espiritualidade amiga possa atendê-los, conduzi-los para as colônias espirituais e assim para que possam receber tratamento adequado, serem acolhidos e recolhidos para o plano espiritual, sem permanecer mais aqui no plano terreno. Então, um ambiente de prece, ele favorece a muitos, inclusive a nossa circunvizinhança. Às vezes, vizinhos nossos, né, moradores próximos, a espiritualidade é capaz de atender, de socorrer, pelo fato de estarmos, né, nessa rede de prece e assim pedirmos a presença deles em amparo, em auxílio a muitos. Então, que hoje possamos ter essa rede amorosa de prece, atendendo a tantos que não temos nem ideia da quantidade, mas que o nosso coração possa se expandir o suficiente, né, para que assim eles possam atuar, tirando o que há de melhor de cada um de nós, né, trazendo esses fluidos benéficos para todos e que assim possamos ter uma noite abençoada de prece.
Boa noite, irmãos. A nossa leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, número 32, cujo título é Nuvens, trecho da Bíblia. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Lucas, capítulo 9, versículo 35. O homem, quase sempre, tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparecem a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Emmanuel. Tenhamos todos uma iluminada noite de prece. Fiquemos com Deus. Que assim seja. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 32, com um título bastante singular, bastante interessante. O título é Nuvens. A gente fica a pensar o que sairia aí, né, em termos de reflexão de um título como esse, Nuvens. A gente geralmente faz uma reflexão em torno do título, mas hoje a gente vai deixar a surpresa para o texto, porque a gente vai ver aqui está a beleza do estudo do Evangelho que Emmanuel se esforçou tanto por nos ensinar. Né? De uma passagem ou de uma expressão ali do Evangelho, aparentemente sem muito sentido, de difícil entendimento, né? Uma ocorrência ali em torno de uma nuvem, Emmanuel vai tirar uma aplicação tão bela para a nossa vivência aqui na matéria, diante dos desafios que haveremos de encontrar. Então a gente vê aqui o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita em sua grandeza, em sua beleza, extraindo de fato o espírito da letra, e a gente expressa a nossa mais profunda gratidão ao benfeitor Emmanuel por ter sido para nós, né, por seguir sendo para nós, esse professor de Evangelho que tanto se esforçou aí ao longo de séculos, desde lá da sua conversão como Públio Lentulus e desde então se esforçando no trabalho do Evangelho para abrir para nós esses horizontes. E o versículo que ele seleciona é um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 35. Só para contextualizar, é um versículo que está inserido ali na passagem da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Quando Jesus sobe ao Monte Tabor com 3 discípulos, que eram os 3 que acompanhavam ele mais particularmente, né, em momentos mais especiais, que eram os irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago, maior, e João, também conhecido como evangelista, o João Evangelista, e Simão Pedro. Esses 3
eram os três que estavam ali mais juntos de Jesus em momentos mais específicos. Por exemplo, são os três que ficam mais próximos ao Mestre no momento lá do Jardim das Oliveiras também, aqui na Transfiguração. Então eles estão ali, eles veem aquela cena, né, que causa espanto, admiração, um misto de espanto e de admiração, porque vocês imaginem só ver o Cristo na sua grandeza espiritual, ele se transfigura diante deles, as suas vestes se aparecem em todo esplendor, a luz, né? Eles não sabiam se ficavam assustados, admirados, enfim, eles se ajoelham e já queriam logo construir ali 3 tendas para ficarem em adoração perpétua, né, a Jesus. Moisés e Elias, que aparecem em espírito junto ao Cristo, eles ali dialogam. Então é uma passagem muito interessante, e em determinado momento temos esse acontecimento que narra aqui o versículo. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a ele ouvi. Então sabe-se lá, né, que voz era essa? Muito provavelmente naquilo que nós entendemos, né? Na doutrina espírita se trata aí de um processo de voz direta, o Cristo com aquela sua grandeza ali, o fenômeno de voz direta ali não seria nenhum problema. Alguns vão perguntar, mas seria possível que Deus mesmo tivesse produzido esse som, o que seria chamado, né, de teofania, uma fala direta de Deus? Para Deus tudo é possível. Agora, se ele faz isso ou não, aí é outra coisa, né? Kardec mesmo vai falar, olha, para Deus tudo é possível, agora resta saber se ele faz isso ou não. Geralmente ele atua por meio das suas criaturas, então nos parece mais natural que seja um processo de um fenômeno de voz direta, por exemplo. Mas essa figura da nuvem é uma figura interessante, a gente precisa entender ela antes de adentrarmos no texto, porque ela tem uma história ali, né, no Antigo Testamento principalmente. Essa nuvem aqui, ela vai ter uma representação simbólica da presença divina, muitas vezes. A gente vai ver, por exemplo, no Êxodo, aparece com frequência, quando o povo está caminhando pelo deserto, lá no capítulo 13, por exemplo, né, a nuvem que ia junto com o povo, ou no capítulo 40 de Êxodo, nós temos ali no tabernáculo, né, quando a glória divina adentra no tabernáculo, eles falam ali daquela nuvem que envolve, enfim. Era uma maneira simbólica, metafórica, essa nuvem, de representar a presença divina e também de representar como para nós, criaturas, é difícil acessar essa presença divina. É uma maneira interessante de se dizer metaforicamente no texto, como que Deus está velado para nós, como que Deus é para nós ainda uma nuvem, algo difícil de entender. E assim também espíritos desse porte, né? Espíritos como Cristo, por exemplo, é algo que para nós ainda está meio velado, falta-nos visão, falta-nos uma profundidade, uma pureza de visão para contemplar, por exemplo, o Criador na sua grandeza. É o que os Espíritos nos dizem ali, das questões 10 em diante, por exemplo, né? Se a gente pode compreender a natureza íntima de Deus, e eles nos falam que falta um sentido e tal. No capítulo 2 do livro A Gênese, Kardec faz um estudo muito interessante sobre a visão de Deus, né? Os espíritos, para que possam realmente ter uma visão no sentido assim de uma apreensão mais profunda de Deus, o nível de pureza que eles precisam ter, já dissipando essas nuvens que representam em nuvens da nossa própria visão, que está ainda nevoada, que está ainda nublada pelas nossas paixões, pelas nossas imperfeições, que nos impede assim então de ver, né, de compreender melhor a natureza divina. Eu me recordo, acho que a questão 244 do Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta, né, se os espíritos veem a Deus, e a resposta deles, os espíritos puros, sim, né, o veem, o compreendem. Nós, os que ainda não somos, os espíritos inferiores e tal, os sentimos e adivinhamos, né? Então nós podemos raciocinar sobre ele, sobre seus atributos, podemos sentir o seu amor. Agora, compreendê-lo, né, percebê-lo com nitidez, com clareza, só os espíritos já muito adiantados e purificados. Então, a nuvem no Antigo Testamento ela está muito associada a essa manifestação divina. Geralmente, quando se tem uma manifestação divina, isso é feito em meio de uma nuvem. Às vezes nós temos também a presença do fogo, lá o Sinai, por exemplo,
quando Moisés sobe, né, aquela montanha cercada ali pela nuvem, pelos trovões, é uma maneira metafórica de falar dessa nossa dificuldade enquanto criaturas de penetrar nessa natureza divina. É algo que só mais adiante haveremos de conseguir verdadeiramente, quando removermos essas nuvens do nosso próprio olhar espiritual. No sermão, na transfiguração do Tabor, então, essa figura da nuvem aparece de novo. Naquele momento ali em que o Cristo se expressa com toda a sua grandeza, transfigurante, aparece lá essa nuvem de novo, talvez aí nessa maneira justamente simbólica de falar do quanto essa grandeza é algo inacessível para nós, é algo difícil de ser acessado. Então, só para fazer essa contextualização dessa figura da nuvem, né, desse simbolismo presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Feito isso, a gente pode entrar aqui no texto em busca do sentido espiritual. E Emmanuel começa assim: o homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Então, olha a abordagem que Emmanuel vai escolher aqui, né? Do versículo, ele escolhe focar na palavrinha aí, nuvens, como está lá no título. E aí ele vai pensar essas nuvens como as nuvens que muitas vezes fecham, cerram o nosso horizonte, sabe? Aquela visão, quando o tempo está se fechando, vai se formando, né? Aquela escuridão, aquele tempo fechado, assim, aquele horizonte que traz uma certa angústia, até quando é uma tempestade muito forte, né? Aquele horizonte bem fechado, bem nublado. Então, ele traz isso para o âmbito espiritual, né? Para o âmbito moral, digamos assim, quando diante da caminhada humana, as coisas parecem se fechar, os nossos horizontes parecem se fechar assim, por uma série de circunstâncias. Uma enfermidade que foi descoberta, um projeto que não deu certo, a perda de um ente querido, ou o afastamento, né, a perda de um emprego, momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo agora, né, momentos de uma pandemia, com uma crise em decorrência disso também, uma crise econômica, uma série de fatores. Então, em muitos momentos da nossa jornada, individualmente ou coletivamente, nós vamos vivenciar esses horizontes fechados, esses horizontes aí marcados por nuvens. Só que Emmanuel começa dizendo que muitas das vezes nós nos deixamos absorver na contemplação dessas nuvens. Então, ao invés de buscarmos já os recursos para nos protegermos da tempestade que se avizinha, né, ao invés de nos prepararmos para aquilo, do ponto de vista imoral, espiritual, muitas vezes a gente fica preso contemplando a nuvem. Claro que quando a gente vê uma nuvem, a gente está andando na rua, a gente vai tentar esconder, né? É o que a gente faz, sensatamente, na maioria das vezes. Agora, em sentido espiritual, quando são nuvens morais, de experiências difíceis, às vezes a gente não faz isso. Ao invés de buscar a proteção da prece, né? De buscar a proteção do estudo, da conexão com os benfeitores que vão nos proteger da tempestade, ou pelo menos vão minorar o máximo possível os impactos dessa tempestade, a gente fica absorvido na contemplação da tempestade, sem ir em busca da proteção, da preparação para lidar com a tempestade. É quando a gente cai naqueles estados de lamentação, de desânimo, de abatimento, de desesperança total, né? Porque os horizontes se mostram mais sombrios, mais desafiadores. A gente precisa identificar a nuvem, sim, olhar com coragem, preparar-se, né, buscar a proteção e encarar a experiência. Não ficarmos presos apenas na contemplação do problema, nos fragilizando muitas vezes para a experiência, para a dificuldade. É preciso, uma vez identificado o horizonte difícil, né, fortalecer internamente os quadros do sentimento, da nossa atmosfera interior, fazendo luz, fazendo sol internamente, para que esse sol internamente da esperança, da fé,
da confiança no alto, do trabalho no bem, possa iluminar os caminhos mesmo em meio às maiores tempestades. Livro Sentinelas da Alma, Espírito Meimei, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 26. Oração do Médium. Senhor Jesus, deste-me na mediunidade o arado de luz com que me cabe cultivar o campo da própria alma. Auxilia-me a perceber que a colheita dos valores espirituais de que necessito dependerá sempre da plantação que eu fizer. E ajuda-me a observar que a erva daninha que porventura me prejudique as leiras de ação surgirá como sendo resultado do repouso indébito a que me dedique. Abençoa-me para que eu receba, com simpatia e boa vontade, os famintos de alimento espiritual e os sedentos de paz que me busquem, na condição de enviados de tua misericórdia para comigo, para que não me falte o privilégio de trabalhar. Fortalece-me o senso de responsabilidade pessoal. Entretanto, não permitas possa enveredar-me através de escrúpulos negativos. Induze-me a reconhecer que o verdadeiro bem verte de tua infinita bondade em nosso auxílio e que por isso mesmo compete-me o encargo de obedecer aos emissários de teu infinito amor, para que o bem se faça não obstante as imperfeições ou problemas que de minha parte ainda carregue. Ilumina-me o entendimento para que eu possa estudar e agir com proveito. Guarda-me em tua simplicidade para que nenhum acontecimento me leve a superestimar as minhas possibilidades de cooperar em tua obra de redenção, ou a parecer diferente dos outros. E conserva-me, Senhor, por acréscimo de misericórdia, em trabalho constante, no qual devo aprender a auxiliar, abençoar e servir, em teu nome, hoje e sempre. Existe uma famosa história sobre um lindo templo, onde todo mundo vai para tirar fotos de uma famosa estátua de mármore. Um dia, depois que o templo fechou, uma pedra do piso, que também era de mármore, perguntou à estátua: "Nós viemos da mesma pedreira, fomos feitas pelo mesmo escultor. Por que você é uma estátua e eu sou um pedaço do piso?" Então a estátua respondeu: "Você não lembra? Você pediu para o escultor parar, porque você não queria mais sentir a dor. Eu passei por centenas de cortes, por centenas de horas, por isso eu sou uma estátua." A vida é o nosso escultor e às vezes as ferramentas que ela usa para nos esculpir nem sempre são agradáveis. Cada coisa que dá errado, cada coração partido, cada estresse e dificuldade, essas são as dificuldades que precisamos passar. O piso e a estátua, os dois são igualmente importantes, mas algumas vezes a vida quer te moldar em algo extraordinário. Então, se você tem a sorte de passar por testes, a vida vai te machucar de vez em quando, mas aguenta firme e se mantenha em paz, sabendo que a vida está te transformando numa obra de arte. Amor e luz. Namastê.
Quando eu era garoto e essa questão espiritual ficou muito forte, eu estava, digamos assim, no ostracismo durante alguns anos já, devido à formação em casa. Não que fosse injusto, não acho que era injusto, acho que meus pais tomaram a atitude que de repente até eu, se estivesse na situação deles, tomaria, de defender o filho, de esconder o filho, porque aquela é uma situação muito fora do padrão. Então, depois que esses fenômenos estouraram lá em casa, os fenômenos telecinéticos, fenômenos que pessoas achavam que era paranormalidade, outras que achavam que eram espíritos, outras que achavam demônios, anjos, e por aí tinha opinião de tudo que era coisa. E aí lá com meus 6, 7 anos, claro, já mais consciente, você vê que a criança de 7 anos fala, conversa, compreende, sabe escrever, sabe ler. A coisa foi sendo mais segurada, e aí dali até pelo menos os meus 16 anos eu fiquei recluso. Era eu nessa situação dos dons. E mesmo com o passar dos anos, a coisa me incomodando, claro, a pergunta que vinha era, nasceu assim por quê? Vai fazer disso o quê? Vai enterrar os talentos. Mas eu era garoto. E eu pensava assim, eu que vou enfrentar essa gente toda sozinho? Eu não. Não. Se meu pai e minha mãe não estão aí também para me apoiar, quem sou eu, né? Vou ficar na minha, vou fazer minha vida, né? Posso ter uma vida boa. Vamos pensar dessa forma. Mas aí ali já no miolo da adolescência, a questão ficou muito pesada, muito forte. E eu tinha certeza ali já, jovem, de que um dos objetivos que eu tinha que lograr na vida era expandir o meu trabalho espiritual, trabalhar o meu lado espiritual, levar o melhor que eu pudesse para as pessoas. Porque aquilo ali, obviamente, não podia ser para mim. Era para mim também. Não no sentido de ficar vendo o meu futuro. Porque Deus é muito sábio. Ele impede a criatura de ficar olhando o seu futuro mesmo, porque se eu ficasse vendo o meu futuro, eu não tinha topado nem metade, porque eu ia correr da raia logo de cara, falando para mim, não, essa não é. Claro, então Deus é sábio, te barra, você vê dos outros, mas não vai ver o teu, vai ver até um ponto. De vez em quando ele soltava alguma coisinha, eu via, ficava meio assustado, ele vinha, não, tal. E aí eu sabia de um objetivo desde sempre. A questão era como transpassar as barreiras, em casa, no colégio, na igreja. E aí toda criatura que falava para mim, falava assim, meu amigo, é impossível você fazer o que você quer na igreja. Década de 80, meu amigo, não tem nenhuma chance. Ninguém vai te aceitar, isso é impossível. E eu ouvia, isto é impossível, diversas. Você não tem noção de quantas vezes eu ouvi isso. E eu era um garoto. E é impossível, e é impossível, e é impossível. Né? Se existisse essa coisa de pensamento positivo, eu estava roubado, né? Que é impossível, impossível. Eu tinha já me hipnotizado, é impossível, você não vai fazer nada, é impossível. E aí eu decidi que ou eu confiava em mim, montava um plano e tinha um objetivo, ou era impossível, e aí eu corria da raia de vez. Falei, não, é o famoso amarelou. Amarelei, vou viver minha vida, vou ter uma vida boa, eu tenho capacidade de pensar, posso trabalhar, vou ter minha família, o que se dane no mundo e tal, vou ficar com isso aqui, o dia que eu morrer eu resolvo lá em cima como é que vai ser. E aí essa questão de ter os seus valores, de ter os seus princípios, começou a me incomodar demais. Eu não posso, não sou eu. O sujeito que joga a toalha não sou eu, não dá. O sujeito que vai morrer de medo, tá, eu posso ter medo. Mas o corajoso não é aquele que não tem medo, porque todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. E aí uma vez eu vi na televisão um lutador muito famoso, cara que era não sei quantas mil vitórias, nunca tinha sido derrotado. O sujeito perguntou para ele, você não tem medo de ir lá não? Sabe o que ele respondeu? Todo mundo tem medo de ir. Eu também. Sabe qual é a diferença entre eles e o resto? Os caras que são lutador mesmo? Não, qual é a diferença? É que o lutador de verdade, ele domina seu medo.
e usa isso em seu favor. Eu falei, esse é o homem, olha aí. É ele, é isso, eu vou dominar meu medo. Ou eu sou lutador ou eu sou frouxo. Né? 16 anos você tem bem isso compartimentado, né? Ou você é ou você não é. Não, frouxo eu não sou, eu vou lá. Então domina o seu medo e vai. E aí você tem que dar o primeiro passo, que é difícil, mas tem que dar. E aí você fala assim, mas eu vou dar o primeiro passo sozinho? Eu dei o primeiro passo sozinho, não tinha ninguém lá. E mais, não tinha ninguém para resolver o meu problema. E muitas vezes não tinha ninguém em raio de quilômetros que entendesse o meu problema. Então eu estava sozinho. Nesse ponto foi libertador, porque quando eu pensei assim, depende de mim, eu estou sozinho, aquilo me fez bem. Tinha medo, mas o depende de mim, eu estou sozinho, sou eu que tenho que decidir, foi a melhor coisa, foi a melhor didática que Deus teve para com a minha vida. A partir dali eu aprendi, as decisões são minhas, não vai ter ninguém para decidir por mim, não vai ter ninguém para ir lá e dar a cara a tapa, não vai ter ninguém para apanhar, sou eu. E aí entra um outro componente para enfrentar essas dificuldades, que chama-se responsabilidade. A sua liberdade, usando um termo mais teológico, o seu livre-arbítrio, vem com responsabilidade. Não importa a sua idade, todos os atos que você pratica são da sua inteira responsabilidade. Mas fulano me induziu. Mas me enganou. Quem praticou? É simples, você fez porque você quis. Não existe para Deus essa coisa do sujeito falar, não, eu fui enganado, não tive culpa, não. Praticou o ato, tem o livrinho lá da tua vida, está lá registrado. Ato número tal, do dia tal, horário tal, fez tal coisa. Está lá. Está lá. Graças a Deus eu aprendi isso muito cedo. Eu sabia que ia estar lá o quê? A omissão, o medo, a falta de tomada de decisão. Eu não podia deixar isso ir lá para o painel do nosso chefe supremo. Falei, não, agora é a hora. E dei o primeiro passo. E não foi bom, não foi gostoso, não foi legal, não foi. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Porque logo na primeira reunião que eu tive, eu soltei uma meia dúzia de mensagens, foi um silêncio sepulcral. Os caras passaram 1h30 sem dizer uma palavra, sem piscar um olho, me olhando assim. O que seria? Nem tiveram coragem de perguntar. Aquele molequinho lá, mas não tiveram coragem. Aí eu falei, pronto, aí. Agora foi tudo por água abaixo. Né? Eu exagerei, pisei forte. Agora, sei lá. Aí tá, tchau, fui embora. Era um grupo de oração pequeno, né? E minha mãe perguntou como é que foi. Acho que foi péssimo. Mas por quê? Não, porque ficou todo mundo me olhando. O que você fez? Eu, na hora, achei que devia falar, dei umas mensagens. Nossa. Mas aí também já tinha sido, ela também parou, pensou, falou, agora já foi, né? E assim começou. O que aconteceu, que parecia ter sido péssimo, na semana seguinte não cabia mais lá no apartamento tanta gente. O pessoal recebeu a mensagem, as coisas aconteceram, eles foram contar para o outro, não, daqui a pouco o negócio estava lá. Mas não era esse o passo que eu ainda deveria tomar. Porque uma coisa é importante, você tem um objetivo. Eu estava trabalhando finalmente com o meu dom para as pessoas. Isso me alegrou. Mas eu sabia que não era isso, que era mais. Então, na verdade, o objetivo era bem acima daquilo ali. Bem acima. É que eu tenho que começar por algum lugar, eu tenho que ir subindo numa escada. Eu subi o primeiro degrau. Qual era o segundo? Eu tinha que levar aquilo para a igreja. E aí o pessoal, os consultores jurídicos de plantão, na hora, é impossível, ninguém vai aceitar. Não vai aceitar, não vai aceitar, não vai aceitar. Aí eu ficava encucado, eu pensava assim, mas como não vai aceitar se os santos da igreja foram os maiores místicos que existiam na face da terra? Os sujeitos tinham todos esses dons, tinham mais do que eu, fazia coisa muito pior que isso. E viraram santos, agora eu não vou aceitar. Não vai. Não, que isso não é coisa católica. Mas se não é coisa católica, como é que o santo é católico? Não fazia sentido. E aí eu pensava, tudo que não faz sentido eu ignoro, eu vou adiante. Para o meu espanto, a porta se abriu muito, muito tranquilamente.
Eu me lembro até hoje que eu fui morrendo de medo para falar com o frade, o padre, que era o pároco lá da igreja, lá do meu bairro. E ele ficou calado me olhando, pensou assim, em vez dele me perguntar, eu ainda disse para ele, eu vou fazer isso, me lembro claramente, falei, olha, porque eu vou ver tal coisa, eu vou dizer, e vou falar. Porque eu pensei logo, é melhor dar logo um susto no homem, que se não for para ser, ele vai dizer, não, aqui não. O sujeito ficou calado, daqui a pouco ele falou, já tem uma ideia. Como assim o senhor tem uma ideia? Eu tenho uma ideia, vai ser aqui no 2º andar, tem uma sala, vai ser lá, e eu vou participar. Aí eu que fiquei parado olhando para o homem, falei, você deve ser mais doido que eu, né? Mas você vê onde chegou o negócio. Então, tinha um objetivo, tinha um plano. Hoje, talvez eu olhasse para trás e pensasse assim, eu poderia ter repensado, poderia ter feito de uma forma mais sutil, poderia ter feito de uma forma mais inteligente. Até poderia. Mas foi o plano que me ocorreu e deu certo. Quando o plano dá certo, você mantém. O ruim é que eu procurava em biografias e dados pessoas que tivessem passado por aquele caminho. Não encontrei ninguém. Falei, esse caminho não tem. Porque eu não ia virar padre, porque eu não tinha vocação. Falei, eu não tenho vocação, para que eu vou virar padre? E aí, as coisas começaram a acontecer. Olá, eu sou o Pedro Siqueira. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, partilhe com seus amigos e familiares, inscreva-se aqui no canal e venha rezar conosco. Um abraço. Estamos na Holanda em um congresso sobre medicina e espiritualidade com a doutora Marlene Nobre. E ela acabou de apresentar uma palestra sobre depressão, obsessão, causas e tratamento. Foi maravilhosa a palestra. E ela é presidente da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional e é uma autoridade dentro do movimento médico espírita, o que para mim é uma sorte, porque eu estou cheia de perguntas para fazer para ela. Ela que sabe tudo, como a depressão se origina e como tratar dentro do conceito médico espiritual. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu sou uma estudiosa muito simples e que tenho poucos conhecimentos, mas dentro daquilo que consegui amealhar, vou procurar responder a você. Quantos anos na militância espírita, doutora Marlene? Desde que nasci, praticamente. Mas, realmente, a doutrina faz parte da nossa vida e com os assuntos médicos ampliam bastante a nossa busca por entender o universo, a nós mesmos, né? E principalmente acertar o passo na encarnação. Bem, vamos diretamente à resposta. Okay. A ciência ainda não sabe exatamente as causas, a etiologia da depressão. Então existem muitos fatores que são considerados, né? Os fatores, por exemplo, genéticos, que aparecem em 70% da depressão quando está nos casos de bipolaridade, de 40% quando está no unipolar, e também as causas familiares, exatamente pelo problema genético. Mas conhecermos mesmo profundamente a depressão, ainda não conhecemos do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia. Mas o que ajuda muito no entendimento é o fator espiritual. Porque se existem fatores genéticos, se existem fatores orgânicos, se existem fatores diversos, nós consideramos no paradigma médico espírita que a depressão está ligada à questão também de fatores espirituais e que esses são importantes. Muito interessante, porque muitas pessoas dentro do meio espírita desconhecem esses fatos, né? E Chico Xavier coloca como sendo um dos fatores assim essenciais
no estudo da depressão, o complexo de culpa. E esse complexo de culpa está ligado a ações de existências passadas ou ações nessa vida mesma. Ok. A gente chama isso de doenças psicossomáticas? Elas seriam... Bom, a depressão é um transtorno neurótico, né? E é um transtorno que ocorre no campo das doenças da alma, das doenças psíquicas, né? Mas as doenças psicossomáticas, elas são em grande número e dizem respeito a reações que a alma tem frente aos inúmeros fatores que a pressionam no dia a dia da existência corpórea. E o que a doutora tem a dizer sobre a influência dos pensamentos na nossa saúde física? Eles são essenciais, né? São essenciais. Porque o pensamento, ele é a secreção do espírito. Ele, na verdade, é a secreção do corpo mental, que é um dos envoltórios do espírito. Porque é preciso que a gente lembre que na constituição do ser humano nós temos espírito, corpos sutis e corpo orgânico, corpo físico. Dentro dos corpos sutis nós temos corpo mental e temos o perispírito. O corpo mental é responsável pelos pensamentos. E pelos pensamentos nós estamos ligados, né, a milhões de almas, porque estamos conectados a uma rede. Os pensamentos nos conectam a uma rede. Eles formam um emaranhado. Um emaranhado quântico. E de acordo com o tipo de pensamento que nós emitimos, nós granjeamos as companhias, tanto espirituais quanto as companhias dos encarnados mesmo. Então a doutora afirma que a autocura é possível. Autocura, tudo é autocura. Tudo. O médico não cura. Sim. Quem se cura é o espírito, é o encarnado, é o doente. Por quê? E isso é muito fácil de ver, porque às vezes um antibiótico que prescrito para um paciente serve muito bem, mas para outros não é a mesma coisa. Então cada um de nós aproveita o remédio segundo suas possibilidades. Então o que nós aprendemos com André Luiz, que tudo é autocura, tudo. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorrer, só quem sonha conhecer. São caminhos cheios de amor, que nem sempre um sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus, e olhando o céu e sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou pro chão. Nos momentos mais difíceis eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus responde: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver,
meus braços te levei. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorrer, só quem sonha conhecer. São caminhos cheios de amor, que nem sempre um sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus, e olhando o céu e sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou pro chão. Nos momentos mais difíceis eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus responde: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Se minha dor e minhas trevas te consolam, faça o que quiseres comigo, Senhor Jesus. Se minha separação de ti coloca outros em teu caminho, e se o amor deles te traz alegria, então, Jesus, estou pronta para sofrer o que estou sofrendo. Tua vontade é tudo o que desejo. Agora sei que nunca me abandonaste, Senhor. Tudo o que fazemos é só uma gota no oceano. Mas se não o fizermos, essa gota se perderá para sempre. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, eis-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas, e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência
ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Amado, amada, mais uma vez aqui estamos nós nesse espaço do YouTube, Casinha Belém, para mais um momento de prece. É com muita alegria que nós, mais uma segunda-feira, podemos dar cumprimento a este momento de prece, de oração, onde nos reunimos com todo o nosso amor, pedindo a espiritualidade por todos nós. Pedindo para nós, para aqueles que nós amamos, para aqueles que sabemos estar em situações difíceis, de dor, de angústias, e assim confiantes nessa promessa do Cristo amado, de que, estando junto em nome do amor, em nome dele, ele estaria conosco. Então, com certeza Jesus está entre nós. Jesus, mais uma vez então, nós pedimos, se conosco, Senhor, ajuda-nos, ampara-nos. E vamos então, lembrando de colocar as nossas águas para serem fluidificadas, lembrando das nossas plantinhas colhidas, para que nós possamos oferecer essa matéria-prima das plantas, né? Que se oferecem para nós com tanta doçura. E vamos mais uma vez, então, iniciar esse momento de prece. Lembrando também que quem está em tratamento de saúde, de estar colocando os lençóis para serem fluidificados. E a certeza de que enquanto fazemos essa prece, enquanto nos reunimos nessa prece, a nossa casa, o nosso espaço é visitado por toda essa equipe que vem em nome de Jesus. E eles então adentram os nossos lares, limpam, convidam entidades que porventura possam estar em nossos espaços, em nossos quartos, casas, para que sejam encaminhados, esclarecidos, amparados, que possam ser conduzidos para as colônias espirituais e assim, que possam ser tratados assim como nós, né? Então, durante esse momento de prece, a oração do Pai Nosso,
que faremos juntos, vamos trazer à nossa mente todos aqueles que amamos e todos aqueles que sentimos no nosso coração que precisam de ajuda e de amparo. Vamos juntos então, amados. Vamos elevar o nosso pensamento até esse mestre de amor, Jesus, doce Rabboni, pedindo a Ele que nos traga então essas luzes, esse amparo, essa proteção. Mestre amado Jesus, aqui estamos então, Senhor Jesus, em Teu nome, ligados a esse Teu doce coração, pedindo que nos abençoe e proteja, hoje e sempre. Sê conosco, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, Mãezinha amada, pedimos, Senhora, que nos proteja hoje, sempre, todos os dias, e que nos ajude a caminharmos por essas veredas, às vezes tão difíceis para nós. Sê conosco, Senhora, dai-nos guiança, dai-nos a paz, ampara todos nós, cuida daqueles que amamos e que estão em situações, às vezes, tão difíceis. Sê conosco, Senhora, sê a nossa mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, caiu o capítulo 11. O capítulo 11, que nós leremos o título, Amar o Próximo como a si mesmo. E o item que caiu é um item lindíssimo, é o item 8, que se chama A Lei de Amor. Esse item foi ditado por Lázaro, em Paris, em 1862, para a equipe de Allan Kardec. Eu vou ler um pedaço. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Amados, que linda palavra, né? E como está em sintonia com todas as palavras dessa noite da prece, né? Amar esse amor espiritual, esse amor pela humanidade, né? Esse amor que está para além de marido e mulher, de pai e filho, mãe e filho, né?
Esse amor que não se circunscreve a uma esfera restrita, né? Mas esse amor maior, esse amor crístico, né? Esse amor de humanidade, né? De um irmão do outro, que por sua vez são filhos do mesmo Pai, né? Amado e amada, eis a tarefa que nos é prescrita, trazida pela divindade desde sempre, né? Se pegarmos as leis de Moisés, né? Se pegarmos os profetas e se formos de encontro à máxima deixada por Jesus para nós, está contida totalmente nesse grande mando divino, nesse mandamento maior, que é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar, incondicionalmente amar. E amados, eis a grande tarefa e eis também a nossa grande dificuldade. Por quê? Estamos, cada um de nós, mergulhados na sua, vamos dizer, na sua tarefa reencarnatória, né? Que tem como grande propósito sempre amar. Amar muito. Amar e, enquanto caminha por esses caminhos de amor, vai redescobrindo a capacidade imensa de amor que possui em nós. Nós que somos talhados, feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, trazemos essa fagulha divina, trazemos esse princípio amoroso inerente a cada um de nós. Mas, claro, também trazemos os milênios, os séculos do exercício do não amor, daquele momento em que nós estivemos ainda, né, presos a esses sentimentos, a esses instintos que a palavra acabou de dizer, né? Porque o amor é a meta, o amor é onde chegaremos todos, né? O grande progresso da humanidade se dará dessa maneira, nós sabemos disso. Todos chegaremos no amor, e no amor crístico. Mas, claro, todos estamos a caminho. E durante a nossa trajetória, é muito importante que tenhamos essa consciência de que caminhamos segundo a nossa verdade íntima, interior, profunda, e segundo a nossa consciência. Então, o convite será sempre para que nós façamos o amor, para que a gente possa construir esse edifício de amor no nosso dia a dia. Mas também sabemos a dificuldade, claro, né? E Deus também. Deus nos dá infinitas possibilidades para que possamos ir vencendo. E, enquanto encarnados, achamos que essa luta é com o outro, com a adversidade, é com o exterior, quando, na verdade, essa luta ela é íntima. Não é verdade, amados? Ela é uma luta com a gente mesmo, com as nossas dificuldades, com as nossas ainda cristalizações dos nossos seres, né? Então, nós muitas vezes nos sentimos obliterados. É como se nuvens estivessem entre nós e esse objeto do nosso desejo maior, que é o campo de amor concretizado. Mas, se nós aos poucos formos vencendo essas adversidades, ou seja, tudo que vem de cobrança, de dificuldade, de obliteração desse caminho, se nós entendermos isso como um grande convite amoroso de Deus para caminharmos, então vamos vencendo pouco a pouco. Como? Trabalhando muito e caminhando vertiginosamente em direção ao outro. Por quê?
se conseguirmos ir para o outro e ajudar o outro naquilo que desejamos muito enquanto meta para a nossa existência, nós concretizaremos isso à nossa volta. Ganharemos apoio de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. E assim, aos poucos, construiremos esses campos de paz à nossa volta e dentro de nós. E aí, um dia, se Deus quiser, o mais breve possível, estaremos vivendo em campos amorosos. Bem melhor do que já habitamos antes e mais próximos desse sonho maravilhoso de amor se concretizar em nós. Então, eis o convite. Trabalho, esforço, não se deixar vencer pela diversidade, não entender essa diversidade como ausência do amor de Deus. Pelo contrário, isso é a maior prova da presença do amor dele em nossas vidas, porque assim teremos o motivo para lutarmos, para vencermos a nós mesmos. E assim, caminharmos para essa grande tarefa de desenvolver o amor em nós, desenvolvendo-o nos que estão à nossa volta, naqueles que vêm trazer essa mensagem de Deus vivo em nossas vidas. E assim, amados, poderemos chegar a patamares um dia como Chico Xavier, que pode no final da sua existência dizer: eu fiz a minha parte, mas com uma consciência limpa. Imagine a grandeza da alma do Chico dizendo isso, porque ele de fato trabalhou cada minuto para que se concretizasse esse campo de amor. Ou como uma Madre Teresa, como depoimento lindo que vimos ainda há pouco, ou como Santa Teresinha do Menino Jesus, que no seu leito de morte faz essa revisão profunda da sua existência, no sentido de que ela viveu para o amor, ela amou profundamente, ela fez da vida dela esse campo de semear, de concretizar do amor. E aí ela vê Jesus, o Mestre amado, vindo buscá-la. Nós então veremos a seguir um trecho do filme Santa Teresinha do Menino Jesus, que mostra exatamente, entre outras coisas, mas mostra este trecho do desencarne de Teresinha do Menino Jesus, vendo à sua frente o Mestre amado. Amigos queridos, que nós possamos também caminharmos por essas veredas de amor, semeando paz, vivendo a paz, sendo a paz, e assim, um dia, também poderemos olhar para nós mesmos, para todos à nossa volta e celebrarmos uma existência de semeadura de paz e de amor incansáveis. Incansáveis. Paz no coração de todos. Que o Mestre amado nos dê muita força para não esmorecermos e que nossa doce mãezinha querida nos ajude a caminharmos com força e coragem em direção a esses campos de paz. Uma boa noite a todos. Pequeña niña delicia, florcita de Jesús, fuiste grandeza siendo pequeñez. A los brazos de Dios, así como el niño Jesús, te abandonaste confiando en su amor. Dile, oh Santa Teresita, al Señor nos ayude a ser pequeños como vos. Vidita simple, gran lección de amor, guía nuestros caminos de reconciliación.
sedienta, sedienta de Cristo. Ser manitos vacías como lo es un niño. Ser espíritu inquieto y aún en lo cotidiano puede ver a Dios, puede ver a Dios. Pequeña Carmelita, oh, santa de la misión, desde tu claustro le gritaste al mundo en oración. Fue tan grande tu fe en Jesús, tu fe en que solo Él es verdadero amor, Cristo es pasión. Dile, oh, Santa Teresita, al Señor que nos llene el alma de fe en la oración. Almita simple, sublime amor, guía nuestros caminos de transformación. Santa Teresita nos enseñó a todos los que queremos llegar a Dios a ser humildes, alegres, sencillos, a ser tierra sedienta, sedienta de Cristo. Ser manitos vacías como lo es un niño. Ser espíritu inquieto que aún en lo cotidiano puede ver a Dios, puede ver a Dios, puede ver a Dios. Yes, my poor little one. It's the agony. I love him. My God, I love you.
My mission is about to begin. My mission of making others love God as I love Him. My heaven will be spent on earth up until the end of the world. Yes, I want to spend my heaven in doing good on earth. Ó Maria concebida, sem pecado original, quero amar-vos toda a vida, com ternura filial. Vosso olhar a nós volvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, vossos filhos protegei, vossos filhos protegei. Sois a estrela de bonança em que as trevas a brilhar. Sois farol de esperança a quem suga o negro mar. Vosso olhar a nós volvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, vossos filhos protegei, vossos filhos protegei. Vosso olhar a nós volvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, vossos filhos protegei, vossos filhos protegei. Vossos filhos protegei.